a importância da escola dentro da comunidade é fundamental, porque além de a gente aprender já as tradições da comunidade, nós também aprendemos os conhecimentos científicos da sociedade. A educação escolar aqui na comunidade é muito boa, porque aqui desde que eu nasci tem a escola indígena aqui. E é muito boa porque eles têm um ensino de qualidade. Primeiro dizer que a importância da educação escolar indígena na minha comunidade, isso vem fortalecer os nossos conhecimentos científicos, acima de tudo, sem deixar para trás a nossa cultura, que muito na minha gestão tem prezado pela uma educação diferente. Uma vez que nós estamos aqui numa comunidade, isso requer que a sociedade não indígena tenha uma visão diferente para a sociedade, respeitando, logicamente, as suas especificidades. A importância da educação indígena ela é muito importante pelo fato pelo reconhecimento da cultura indígena, que é um direito fundamental garantido pela nossa Constituição, e mostra também a extensão e a possibilidade de que a cultura ela está em si, em cada etnia, principalmente da minha comunidade terena, ela é muito importante para reforçar a vinda do indígena vindo para a faculdade. Isso ajuda bastante, porque vai trazer um pensamento mais amplo de cada acadêmico e cada pessoa que estão estudando no ensino fundamental. Na verdade, na minha opinião, ela é essencial para nós enquanto indígenas. Precisamos dessas informações para nós estarmos preparados assim para confrontar com a realidade externa, né? Na verdade, eu vejo que é importante isso para nós que somos professores e também a gente trabalha com os alunos. Isso a gente tem mostrado a esses alunos a importância da educação dentro da nossa comunidade. No sentido geral, a educação escolar indígena é diferente para eles. Quem eu falo eles? Os não indígenas. Né? Porque a nossa educação escolar indígena já está garantida na Constituição Federal. E nós, enquanto indígenas, vamos lutar sim para esse direito acontecer. A nossas escola própria, as nossas disciplinas próprias, o nosso regimento interno próprio, o nosso PPP próprio. Então, vamos lutar, né? Algumas escolas já existem isso, outras ainda não. Outras estão ainda organizando para que tudo isso aconteça. Língua terena, ela é fundamental porque faz parte do patrimônio além e da identidade dos povos terenos, e muito mais também quando nós temos agora respaldo, né, na lei, na Carta Magna da Constituição do Brasil, que nos dá o artigo, né, para que a gente ministra, para que as escolas na educação indígena do Brasil, podemos dizer, né, ministra as línguas maternas, principalmente a língua terena aqui na nossa comunidade indígena. Com certeza, isso é de berço, isso é uma cultura, isso é uma coisa que a gente tem que revitalizar, já posso até dizer assim, porque isso são heranças que os nossos pais nos deixaram, né? Lamentavelmente, eu tenho que te dizer que isso é uma perca grande quando o indígena aí não preza pela nossa identidade, pela nossa cultura. Uma delas posso citar aqui no que diz respeito à língua materna. E a educação hoje escolar indígena ela tem prezado muito sobre isso, que é a valorização da nossa língua materna, que hoje posso te garantir que seria a língua materna terena, que hoje ela está pregada também nas nossas escolas. É obrigatoriamente a nossa escola ensinar a questão da língua materna.
Eu aprendi a minha língua terena, jamais eu esqueci da minha língua terena, sempre eu falo, né, a minha língua terena, porque meus pais, desde a minha infância, eles já me ensinaram a falar a língua, então eu falo bem a língua terena. E você acha que isso é importante? Sim, é importante para a nossa comunidade, as crianças da nossa comunidade. A universidade é um desafio para nós estudantes, que eu quero, né, enfrentar esse desafio para ter uma formação acadêmica. Então você sonha? Eu sonho, sim, em ser um profissional. A educação, ela tem que ser abordada de forma cada vez mais, no sentido de, ela tem que ampliar cada vez mais, por causa que na minha comunidade a educação é muito fraca. Eu, quando vim para a universidade, eu sofri bastante, por causa que lá a educação é muito precária, diferente daqui dos meus colegas que eu encontrei. E a educação lá tem que ser cada vez mais, os professores têm que buscar cada vez mais formas de incentivar o aluno, tentar buscar cada vez mais novas formas para eles poderem se interessar cada vez mais em estudar. Porque muitas vezes nós indígenas nós somos muito folgados em deixar as coisas de lado. E assim, tem muitas pessoas que buscam essas coisas assim, né? E a educação, ela é a melhor forma de você se tornar uma pessoa melhor. Ela te ajuda a você se formar como pessoa, ajuda você a ter seus princípios, ajuda você a ter bastante coisas assim que te ajudam na sua vida, tanto na vida pessoal, na vida profissional. E a educação, ela na aldeia, ela tem que ser cada vez melhor e buscar cada vez mais ter professores indígenas. Primeiro passo, a comunidade tem um bloqueio com relação à universidade. Primeiro passo, esses estudantes, eles não têm um hábito assim de facilidade de convivência em harmonia em conjunto. Não tem. Não vai existir. Porque, mas eles, o que acontece? Às vezes imagina que eles falam, poxa, por que ele está fechado? Porque é um hábito, é um costume nosso de ter assim, não conviver, não compartilhar das informações. Não existe. Aí ele vai aprender gradativamente. Por isso que às vezes na universidade eles ficam um pouco receosos, não tem contato. Eu imaginava assim, né? É um grande desafio, né, para nós e muitos concorrentes também. Disputadas muitas vagas lá e é difícil, mas é importante a gente fazer uma faculdade. Eu tenho um filho que tem 2 faculdades. Lá na UCDB ele fez a tecnologia de rede de computadores e depois ele terminou, aí foi fazer a pedagogia na cidade de Maracaju. Eu fiquei muito feliz com isso. Sim, eu tenho muita vontade e eu pretendo sim para uma universidade e fazer um curso para depois vir aqui de volta para minha comunidade e retribuir todos que eles me passaram. Isso é um direito, é um dever, digamos assim, do indígena buscar os conhecimentos científicos. Porém, posso te afirmar de experiência própria que eu também estive no banco da universidade, fui adquirir os conhecimentos científicos e retornei para a minha comunidade. Hoje nós estamos caciques da comunidade
professor também formado pela universidade. Eu acho que todos nós que somos indígenas devemos sim sair para uma universidade, seja ela onde for, buscar o conhecimento, depois retornar para a comunidade trazendo a mão de obra indígena, que isso é de suma importância para a minha comunidade. Aprendemos na escola, em casa. Isso é muito bom porque o meio ambiente é muito importante para nós, né? Porque sem eles sem meio ambiente não tem ar, se cortar as árvores, né? Vai esquentar muito, aí não fica muito bom para o nosso planeta, né? E a gente sofre muito com isso, se cortarem. Eu tenho procurado mostrar a eles da importância. Porque, na verdade, se eu não levar ele a essas informações, de preservar aquilo que existe na nossa comunidade e mostrar para ele da importância que nós precisamos disso, né, é claro que eles podem. Porque, na verdade, o que acontece? Os seus pais não têm essas informações. Tá? E eu tenho que preparar eles. Mostrar da importância com relação a esse meio ambiente, que é importante e essencial para nós, enquanto seres humanos. E a gente até exige que os professores falem sobre isso, porque hoje, para você ter uma ideia, nós, enquanto indígenas, a gente preza muito pela situação do meio ambiente, a preservação do meio ambiente. Isso são coisas que a gente prega para os nossos filhos, a gente prega nas escolas, prega na comunidade, a questão da preservação, porque nós não sabemos daqui para frente, daqui um futuro próximo, como será se nós começarmos aí a destruir a natureza. Porque isso é uma coisa que nós já herdamos como patrício, como índio, a valorização disso. A gente preza muito pela natureza, pela árvore, pela água. Então isso já vem de berço de um indígena, né? Estudar, porque hoje em dia, sem estudo, nós não somos nada, né? E então, eu, como indígena, eu busquei muito aprender e aos poucos estamos aprendendo mais. E a minha saída do fundamental para o ensino médio foi diferente, porque no fundamental os meus professores eram tudo terena, e quando o diretor também era terena. Quando eu fui para ensino médio, lá eu já tive contato com o diretor branco, né? O diretor branco, onde ele nos exigia muitas coisas, sabe? Então, aí no ensino fundamental no ensino médio a gente começou a sair e ir nos passeios em Campo Grande, conhecer várias universidades. Uma delas foi a UFMS, né? E a outra foi a UCDB, onde hoje eu estou cursando pedagogia. E a minha ida para a UCDB foi assim, sempre os meus pais me incentivando a estudar. Estuda. O meu sonho era estudar numa escola pública, né? Mas devido a algumas coisas que aconteceu na prova do Enem e tudo mais, eu não consegui, né? E eu fui para a UCDB, onde eu estou lá, cursando pedagogia, e foi incentivo mesmo dos meus pais, da minha família,
dos meus professores, buscar mais conhecimento mesmo. Todo mundo fala, porque eu gosto de criança. Não, também gosto de criança, mas assim, pedagogia para mim entrou na minha vida assim como ser professora, ser uma educadora, educar, crescer pessoas com responsabilidade e para que elas possam ter uma educação, não vou falar diferenciada só porque somos indígenas, né? Mas se ter uma educação uma boa educação, né? Então, pedagogia para mim foi querer ser uma professora. Olha, o trabalho do NEP ele é importante, né? Porque ele é um trabalho coletivo, ele é um trabalho da universidade junto com os povos indígenas, né? Então, está aí a importância, né, desse núcleo dentro da UCDB, né? Aine pona yakwe sim evi yaye era vipushoko e ricachiti ihai hanai time eno mone koe kali embe mone yara yuponiti aine pona yakwe hanai uchi aine pona yakwe